Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo sobre ondas e no vídeo de hoje a gente vai fazer nosso primeiro GIF de uma onda se propagando. Eu vou começar com o comprimento de onda, tá? Geralmente a gente usa lambda para descrever, mas aqui eu estou usando L, tá? O período vou dizer que é 1, tá? A amplitude de onda vou colocar 0.1, tá? O número de onda 2π dividido pelo comprimento de onda, a frequência angular 2π dividido pelo período, e a partir disso a gente pode escrever então a função da onda como A vezes seno de kx, k vezes x, menos w vezes t, tá? Pronto. No vídeo passado a gente mostrou o perfil da onda, tá? Em determinados instantes. Então, só relembrando aqui, a gente vai repetir esse processo para mostrar como é que fica essa propagação da onda, tá? Então, tá aqui o perfil da onda. Aliás, vou colocar aqui o x de 0 a 2π, não, o x de 0 a 2, tá? Dois comprimentos de onda. Então, se eu modificar esse TP, por exemplo, se eu colocar, em vez de 0, colocar 0.1, eu percebo que a onda se propaga um pouquinho para a direita. Se eu colocar 0.2, ela se propaga mais um pouquinho, tá? Então, essa é a ideia base para a gente criar nosso GIF. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma lista desses gráficos, desses quadros, né, em tempos diferentes, e aí o Draw vai sintetizar isso para a gente em um GIF, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer um tempo máximo aqui, que é igual ao período da onda, tá? Que eu chamei de T maiúsculo. Vou colocar o intervalo de tempo de 0.01. E aí, finalmente, a gente vai criar, né, o GIF. File, name. Colocar a onda, tá? Terminal. E make list gr2d, tá? Y-range igual menos 1.1 vezes a, tá? E 1.1 vezes a explicit y de x de t com x de 0 a 2, tá? Pronto. Aqui a gente fechou o gr2d e aí eu tenho que colocar o intervalo de tempo, né? Os instantes nos quais eu vou ter os quadros, tá? Então t vai de 0 a t maiúsculo, tá? Que é o período, aliás, de t máximo, tá? Que é o tempo máximo que eu defini aqui. E o intervalo de tempo de dt, tá? Que eu também defini bem aqui, tá? Então fecho o make list e fecho o draw, tá? Cifrão, tá? Aqui a gente tem a pasta onde está o nosso código. Então, se tudo estiver certinho, o GIF deve aparecer aqui dentro, tá? Então vamos lá. Deu certinho, apareceu aqui. Vamos ver como é que tá a nossa onda se propagando. Tá aqui a onda, tá? Essa é o nosso primeiro GIF de uma onda se propagando. Eu posso mudar as características da onda e ver como é que esse GIF ele se altera, tá? Ele se modifica. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui o comprimento de onda não é 1, agora eu vou colocar aqui é 2 e ver o que acontece, tá? Pronto, gerei, vamos atualizar aqui, F5. E aí tá aí a onda, né? Ela parece se propagar um pouquinho mais rápido e também ela está mais alongada porque a gente dobrou o comprimento de onda. O que acontece se a gente agora mantiver o comprimento de onda igual a 1 e diminuir o período para 0.5, né? Vamos ver o que acontece com essa onda. Olha aí. A onda continua se propagando mais rápido, né? E agora está mais curtinha, tá? Então a gente vê aí esse efeito na velocidade da onda ao aumentar
o comprimento de onda ela aumenta, a velocidade aumenta, e ao diminuir o período a velocidade também aumenta, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, que eu acho interessante, é mostrar, né, que quando a gente tem kx menos wt aqui, a gente tem uma onda se propagando para a direita. Se eu substituir esse sinal para um sinal positivo, né, a onda vai estar se propagando no sentido oposto, né? Então tá aqui, compilei. Então tá aí a onda agora se propagando no sentido oposto, tá? Vamos voltar para a onda original, tá? E uma coisa que os livros mostram, que os livros sempre chamam a atenção, é para o fato de que os pontos na corda, eles dessa onda senoidal, eles executam o movimento do oscilador equivalente ao oscilador harmônico simples, tá? Então, para fazer isso, eu vou mostrar como é que fica um ponto se movendo nessa corda, tá? Então, para isso eu vou definir a posição do ponto, tá? Definir um ponto aqui em x igual a 1, que é onde está um comprimento de onda, tá? Nesse caso, porque o comprimento de onda é U, tá? E aí vou copiar isso aqui, colar, tá? E aqui eu vou adicionar, ó, algumas coisas referente a um ponto. A primeira coisa é a característica do ponto, tá? Point type set, que é aquele ponto que a gente vem utilizando, color red, tá? Point size 2, tá? E o ponto em si, né? Points, talvez aqui embaixo, points xp, que é a posição onde está o ponto, e y de x de p t, que é a distância que o ponto está do estado do y igual a 0, né? Que é o ponto onde teria a corda se ela estivesse sem paradinha, né? Sem uma onda se propagando, tá? Então aqui, né? Vamos ver o que acontece. Eu vou adicionar outra coisa também, que é uma característica para melhorar a resolução dessa onda, que é essa opção aqui no Docker Dimensions, tá? Vou fazer assim, 600 por 200, tá? E aí deixa uma característica mais interessante. Pronto, funcionou. Vamos ver como é que vai ficar a nossa onda. Então tá aqui, tá? Essa que fica a característica da onda, agora com esse ponto aí se propagando, tá? Uma das coisas que eu gosto de fazer também é comparar dois pontos diferentes, porque a gente pode ver a que distância um ponto do outro eles vão estar em fase, né? E a que distância eles vão estar em defasagem, tá? Então a gente vai ter a mesma coisa aqui, vou copiar, tá? Vou colar. Vou ter aqui XP1, primeiro ponto, tá? XP2, o segundo ponto. Vou colocar esse primeiro ponto aqui em 0 e esse em 0.5. Esse segundo ponto em 1.5, tá? Vezes L, tá? Porque aí eu quero que eles estejam separados um do outro em relação ao comprimento de um comprimento de onda, tá? E vou adicionar aqui mais um ponto nessa entrada points, tá? Aqui eu vou ter XP1, tá? E vou adicionar o outro ponto. Vou copiar aqui, vou colar e vou mudar aqui de XP1 para XP2, tá? Já? Pronto, agora vamos atualizar. Tá aí, né? Então estão aí os dois pontos comparados, tá? Eu posso mudar a posição de um desses pontos aqui, tá? Então a gente vê que quando eles estão separados de um comprimento de onda, eles estão oscilando com a mesma fase, tá? Mas se eu pegar, por exemplo, o segundo ponto e colocar na posição
1 vezes L, agora eu vou ter um ponto na posição 0,5 e outro ponto na posição 1, né? Então eles vão estar em defasagem, tá? Vamos atualizar. Então olha como é que fica o nosso código, tá? E essa questão de introduzir pontos é interessante porque a gente pode usar inclusive o makeList para gerar um conjunto de pontos aqui, né, em posições estratégicas, para a gente mostrar, né, como é que fica como esses pontos ficam quando a gente oscila, quando a onda passa pela corda, tá? Então eu vou colar aqui toda essa parte do geração do GIF. Em vez de colocar aqui os pontos à mão, né? Então se eu queria 2 pontos, eu coloquei 2 pontos aqui. Se eu quisesse 3, eu poderia adicionar 1, mas imagina que eu queira adicionar pontos em posições estratégicas, né? Isso é útil, por exemplo, quando a gente quiser representar os pontos dos nós e dos antinós das ondas, né? Porque eles têm uma relação estratégica, uma distância constante entre um em relação ao outro, tá? Então eu posso fazer isso, ó, make list, né? Vou fazer aqui a primeira entrada é XP, né? A segunda entrada Y de XP, T, tá? E aí, quem vai variar agora é esse XP aqui. Eu tenho que dizer para o makeList onde eu quero esses valores XP, tá? Então esse XP aqui, deixa eu colocar aqui para baixo. O XP, ele vai do 0 até 2 vezes 2, tá? E a distância que eu quero entre esses pontos é de meio comprimento de onda, tá? Então, pronto, feito isso, Shift Enter. Já foi, vamos atualizar aqui, ó. Olha que interessante, tá? Então, estão aí os pontos que eu disse pro makeList, tá? Se eu mudar aqui, se em vez de L sobre 2 eu quiser L sobre 4, aí o GIF vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Então é bem interessante a gente fazer isso para colocar pontos estratégicos, tá? Bem, então isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode comparar duas ondas, que a gente pode mostrar para os estudantes, né, como ondas com amplitudes diferentes são comparadas, com comprimentos de onda, né, com períodos diferentes, né, até com velocidade diferente, tá? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!